Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional. Hoje vamos conversar sobre um assunto que é o que nós podemos aprender com a história do Joey Dispenza. O Joey Dispenza, ele é um palestrante que fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e ele é escritor de vários best-sellers. Ele é renomado, muito famoso, você provavelmente já ouviu falar dele. Eu sempre ouvi falar dele, mas eu não sabia da história dele. E recentemente eu conheci melhor a história dele, como foi que ele começou. E vamos falar sobre o que a gente pode aprender com ele. O Joey Dispenza, ele, em determinado momento da vida dele, ele competia. Ele tinha o hábito de participar de competições de bicicleta, né? E ele estava numa competição na bicicleta dele quando ele foi atropelado. Ele sofreu um acidente grave e ele fraturou acho que 6 vértebras. E quando ele foi ao médico, os médicos, né, recomendaram para ele, disseram que ele precisaria passar por cirurgia, que teria uma recuperação difícil e que a probabilidade seria de que ele não recuperaria os movimentos, que ele ficaria com sequelas, né? E de que seria uma recuperação difícil. E aí, com esse diagnóstico, ele não aceitou esse diagnóstico, né? E ele começou a utilizar o tempo dele, que ele estava, né? Ele estava de cama, estava em recuperação, para utilizar a mente dele para se curar. Então, ele conta que ele começou a visualizar a mente dele, a coluna dele se curando, se recuperando, e ele teve uma história aí de cura de em 3 meses ter revertido totalmente o problema dele. Então essa história, ela é uma história surpreendente, uma história que deixou ele famoso, né, no mundo todo. E ele não é o único que tem essa história de que recuperou a própria saúde com a mente, né? Eu mesma tenho um outro exemplo do Vishen. O Vishen Lakhiani, ele é o criador da Mind Valley, Vale da Mente, que é uma escola de autoconhecimento americana. E o Vishen utilizou o método Silva, que é um método de poder da mente, para parar de usar óculos e curar a miopia dele. Então ele tinha uma miopia mais ou menos de 6 graus, e ele, em determinado momento, começou a, através de visualização, né, curar o olho dele, e ele reverteu a miopia. Hoje em dia ele não usa mais óculos, e ele começou a vender o método Silva, e ele conta sobre essa história, né? E esses 2 exemplos são 2 exemplos de muitos exemplos. O que a gente pode aprender com essas histórias? De que nós temos uma mente e que nós temos que usar essa mente da forma correta para que a gente tenha benefícios na nossa vida, para que a gente alcance os resultados que a gente quer alcançar, né? Então, sobre o que eu quero falar aqui? Eu quero falar aqui que nós todos temos 4 corpos e que nós precisamos utilizar e fazer a coisa correta com esses corpos para que a gente tenha bons resultados na nossa vida, que a gente direcione a nossa vida para onde quer que a gente quer que ela vá. Nós temos um corpo mental, nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo físico e nós temos um corpo energético. Eu vou falar desses 4 corpos, porque digamos que você fale assim, que coisa é essa de corpos? Você concorda comigo que nós temos mente, emoções, que nós temos o corpo físico? E eu convido você para abrir a possibilidade desse corpo energético, que hoje em dia já é estudado pela ciência. Inclusive, a ciência diz que o futuro, né, da saúde tem a ver com o conhecimento do corpo bioenergético. Então, a gente tem um corpo bioenergético que anima esse nosso corpo físico. Vamos abrir a nossa mente para pensar nisso dessa forma e para a gente trazer esse conceito dessa forma, tá? Os nossos corpos, eles precisam ser tratados da maneira correta. Então, vamos pensar no corpo físico. O corpo físico, ele precisa de 2 coisas para que a gente dê manutenção nesse corpo.
ele precisa de limpeza e exercício, tá? Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre o conceito de limpeza e de exercício para os nossos 4 corpos, sendo uma forma de potencializar a nossa experiência de vida. O corpo físico, todo mundo faz isso, todo mundo limpa, né? Ele dá banho nele, lava o cabelo, lava dente, né? A gente perfuma, limpa a pele, a gente mantém as nossas roupas limpas, assim como a gente também se preocupa em manter por dentro do nosso corpo limpo, né? A gente se preocupa em comer coisas que façam bem, dormir bem, a gente faz detox, a gente dá vitaminas, a gente pensa em comer coisas saudáveis, bebe água, tudo isso para manter também o nosso corpo interno limpo. Isso todo mundo já faz, deveria, né? E nós também temos clareza da necessidade de exercitar o corpo físico, certo? Temos essa clareza porque o corpo físico, ele melhora a sua performance conforme ele é exercitado, né? A gente sabe que condicionamento físico a gente ganha exercitando o corpo. Então não há dúvidas que a saúde está diretamente relacionada a exercício. E aí a gente tem algumas coisas no nosso corpo como músculos, né, tendões, nervos, e a gente tem também o sistema vascular, o sistema cardíaco. Esse sistema precisa de musculação para se fortificar, porque o músculo que não é exercitado fica flácido, né? Os tendões e os nervos que não são alongados têm uma tendência a se atrofiar. E o corpo, quando a gente faz o aeróbico, quando a gente não exercita o nosso aeróbico e o nosso condicionamento, ele tem uma tendência a ficar sedentário, a ficar mais cansado, a ficar pesado. Então, para o corpo físico, a gente exercita ele com exercício muscular, alongamento e exercício aeróbico, certo? Todo mundo tem clareza disso. Vamos então falar de como que a gente faz para exercitar e limpar os outros nossos 3 corpos. E eu quero começar falando da mente, para trazer o gancho com o Joe Vitale. Quando o Joe Vitale diz que ele, através da visualização, ele curou o corpo dele, o que ele estava fazendo? Ele estava exercitando a mente. Porque a nossa mente, se ela for deixada livre, sem exercício, ela tem uma tendência a fazer o caminho da negatividade, porque o nosso cérebro reptiliano instintivo, naturalmente, se preocupa em proteger a nossa sobrevivência. E ele faz isso através de procurar possíveis perigos. Então, a nossa mente, ela procura perigo e nos alerta dando medo. É dessa forma que ela funciona, que ela entende instintivamente, automaticamente, que ela nos protege. Então, se a gente deixar a mente solta, ela vai procurar medo, vai procurar perigo e a gente vai ficar ansioso, medroso e vivendo nesse automático negativo. É por isso que a gente precisa exercitar a nossa mente. E a gente exercita a nossa mente criando, construindo imagens, construindo visualizações daquilo que a gente quer. Existe uma professora, Jayce Knight, que diz que o cérebro é o grande arquiteto. Ela tem esse ensinamento, o cérebro é o grande arquiteto. O cérebro, ele constrói coisas. E através dessa construção, ele molda a substância amorfa que vai se materializar no mundo físico. O professor Marcos Trombetta, né, quando ele falava sobre o livro A Ciência para Ficar Rico, ele sempre falava sobre a maneira correta de pensar. E a maneira correta de pensar, ela é difícil, ela dá trabalho, porque ela vai contra o cérebro reptiliano, porque ela tem que ser construída, você precisa exercitar o que você quer. Então, não tem nada lá e você precisa fazer uma força para pensar no que você quer. De novo, de novo, de novo. Criar o que você quer, visualizar e fazer isso um hábito na sua vida. Então, a maneira correta de pensar dá trabalho. Nós precisamos exercitar a nossa mente,
criando as imagens que a gente quer que aconteçam na nossa vida, tá? É isso que a gente aprende com o Joe Vitale. Quando algo na sua vida estiver contrário, utilize o poder de exercitar a sua mente e criar intencionalmente aquilo que você quer criar, aquilo que você precisa que aconteça na sua vida. E a gente precisa, como todo e qualquer exercício, a gente vai ganhando habilidade, vai ganhando condicionamento. A gente precisa de constância, a gente precisa que isso vire um hábito, a gente precisa de um tempo. Você precisa de um tempo de visualização para que isso comece a ganhar força e ganhar fôlego, né? Então, dá trabalho. Dá trabalho, exige consciência, conscientização e exige esse compromisso em implementar esse hábito. Mas ele é fundamental se a gente realmente quiser, né, mudar a nossa vida. E esse é um tipo de coisa que a gente não vai encontrar, né? Os jornais, Jornal Nacional, o portal da UOL falando sobre isso. Porque esse é um conhecimento que pode libertar as pessoas. Imagina se nós conseguirmos ser o autor da nossa própria saúde com a nossa mente. Quantas pessoas vão deixar de ganhar, né? Através das nossas doenças. Então é importante que a gente tenha consciência disso, que a nossa liberdade está nas nossas mãos. E o exercício da mente é algo que a gente precisa levar a sério e começar a implementar na nossa vida. Exercício mental, como que é a limpeza mental? Como que a gente limpa a mente? E aqui tem a ver com algo que eu falei num vídeo passado sobre meditação. A gente limpa a mente meditando, parando a mente. Mas, será que é possível parar a mente? A mente é coletiva e a mente ela é um fluxo ininterrupto de pensamentos. Então, eu não consigo parar a mente, mas eu consigo sair da mente. Então, esse é o conceito que eu estava falando naquele vídeo. Porque eu falei assim, ó. Quando você gera o seu próprio bem-estar, por exemplo, eu me sinto bem na minha barriga, eu estou meditando, eu estou saindo da mente. E aqui a gente também encontra o conceito de mindfulness, né? A mindfulness convida a gente para, através dos nossos sentidos físicos, audição, visão, tato, para que a gente possa sair da mente. Então, eu me conecto aos sons do ambiente, eu me conecto àquilo que eu estou vendo no ambiente e eu dedico a minha atenção a isso. Eu me dedico a sentir a cadeira, a sentir a minha pele, a sentir o tecido no meu corpo. E quando eu estou fazendo isso, eu estou saindo da mente. Então, eu limpo a minha mente quando eu saio daquele excesso de barulho e informação que acontece no corpo mental, indo para um outro corpo, para o corpo físico, para o corpo energético. Eu posso também me conectar àquilo que eu estou sentindo, emoções. E dessa forma, eu saio da minha mente, eu entro em meditação, eu deixo a minha mente um pouco parada e eu limpo a minha mente, tá? Então, esse é o conceito que eu queria falar naquele vídeo, mas eu vou falar um pouquinho mais quando eu falar de corpo energético. Limpeza da mente, ela é fundamental, assim como a gente, é importantíssimo exercitar, é importantíssimo criar pensamentos, criar na mente, pensar, é importantíssimo também sair da mente, descansar da mente em outros corpos, a gente faz isso em outros corpos, tá? Nós podemos fazer isso também através da concentração? Eu posso utilizar o meu foco, eu posso utilizar minha respiração, meu corpo físico para me concentrar e não entrar no fluxo mental, tá? Mas ainda assim tem a ver com sair da mente e não com parar a mente. É importante que a gente tenha essa clareza. Como que a gente exercita então o nosso corpo energético? Vamos falar de corpo energético. Pensa que o seu corpo físico, ele consegue se exercitar, a gente consegue sentir o nosso corpo. O nosso corpo físico é um saco de batata que um dia ele morre,
né? Um dia, quando o espírito sai daqui de dentro, ele não sente mais nada. Então a gente sente o nosso corpo físico porque existe alguma coisa aqui dentro pra gente sentir, né? Então a gente tem aqui um corpo emocional, que é um duplo desse corpo físico, vamos pensar assim, que ele é o nosso espírito animando esse corpo físico, mas eu não vou entrar muito aqui para não confundir, tá? Imagina que o nosso espírito é um duplo do nosso corpo físico, igualzinho, e é o nosso corpo espiritual que é chamado de corpo emocional, tá? E ele emana esse corpo físico, mas ele só consegue se grudar nesse corpo físico graças a um corpo energético que existe aqui. Então, o corpo energético, ele, quando ele está energizado, quando ele está fluido, nós temos saúde física, porque o nosso corpo espiritual gruda melhor aqui. Então, a gente precisa e a gente sente mais as coisas. Então, a gente precisa limpar as nossas energias e a gente precisa também energizar, exercitar as nossas energias. Como que a gente exercita as nossas energias? É muito simples, pensa que é muito parecido com o corpo físico, só que é num outro corpo de dentro. Então, por exemplo, você pode fechar os seus olhos e imaginar que você está fazendo polichinelos espirituais com o seu corpo energético. Você não consegue fazer isso? Imagina que você está fazendo um polichinelo, só que o seu corpo físico está parado. Isso significa que você está mexendo seu corpo energético, tá? Então, imagina que você mexe um outro corpo e exercita. Quando a gente vai exercitar o corpo físico, a gente precisa o quê? A gente precisa fazer força, a gente precisa movimentar, correr, fazer ele se mexer, certo? O corpo energético é a mesma coisa. Imagina que tem um corpo dentro de você, espiritual, energético, que precisa se mexer. Então imagina que você deixa o seu corpo parado, mas você mexe uma energia que está dentro de você, movimenta. Então, se tem alguma coisa energética que você não está vendo, grudada em você, se tem sujeira, se esse corpo está pesado, quando você mexe essa energia, você desacopla e você revitaliza esse corpo energético, tá? Então, eu mexo aqui, ó, digamos aqui na altura do meu chakra. Imagina que eu tô mexendo sem mexer. Tô mexendo, exercitando, ou mesmo tô jogando luz aqui. Tô mexendo. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um exercício energético. Uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é exteriorizar energias. Você pode colocar energia para fora, você pode ampliar a sua aura. Imagina que a sua aura está dobrando de tamanho. Isso também é um exercício energético. E você pode também absorver energia. Imagina que você está recebendo energia do sol, energia da natureza. Assim como você pode gerar o seu próprio bem-estar. Então, era sobre isso que eu estava falando naquele vídeo. Eu falei que meditação é gerar o seu próprio bem-estar. Então, imagina que você sai da sua mente e você vai para o seu corpo. Se conecta com o seu corpo. E aí você pode fazer o seguinte exercício. Se eu estivesse me sentindo completamente bem agora na minha barriga, como seria essa sensação? Tenta gerar, porque dessa forma nós vamos limpar o nosso corpo energético. Agora eu tô falando de limpeza. Eu gero o meu bem-estar na minha barriga. E aí, quando a gente faz isso, é provável que a primeira coisa que surja é um desconforto. Pode ser que você fale assim, nossa, mas eu tô sentindo um desconforto. Você está fazendo uma limpeza energética na sua barriga. Imagina que a sua barriga está se sentindo totalmente bem neste momento. Como seria essa sensação? E aí você está utilizando a sua mente, a sua intenção para gerar o bem-estar. E você vai ver que é possível. Se você ficar aqui 10 minutos, você começa a dissolver qualquer desconforto que exista na sua barriga. Se existir, eu espero que não exista. Mas se você for para sua barriga e você começar a sentir o bem-estar, você vai conseguir sentir. Você vai ver que é um exercício muito gostoso de ser feito. Sentir é muito bom. Para a mente, deixa a mente silenciosa e você sente.
E quando você consegue ir aumentando o tempo que você faz isso, você começa a dissolver nós energéticos, você começa a dissolver, desbloquear energias presas. E você vai começar a ficar consciente de coisas que estão aí presentes no seu corpo energético que você nem imagina. Tá? Então, o meu convite é esse. Imagine que você está se sentindo totalmente bem na sua barriga, no seu braço, na sua cabeça, até na sua aura. Imagina que a sua aura está totalmente bem, ampla, energizada. Nós temos o poder de gerar bem-estar com a nossa mente e sentir aquilo que a gente precisa sentir. A gente consegue sentir qualquer bem-estar, é um exercício. E quando eu fico nesse exercício, eu estou limpando as minhas energias. Você vai se surpreender muito se você colocar isso em prática, tá? Espero que tenha ficado um pouco mais claro o que eu queria dizer no vídeo passado. E por fim, as emoções. Como que a gente exercita e como que a gente limpa emoções? O exercício. A gente exercita as nossas emoções quando a gente, também parecido com a mente, quando a gente planta sentimentos. Plantar sentimentos é a gente mesmo gerar aquilo que a gente quer sentir. Então eu tenho um sonho, eu quero comprar minha casa. O que é que eu vou sentir quando eu comprar essa casa? Então, a experiência de comprar a casa vai me trazer um tipo de realização, de felicidade que eu consigo sentir agora, mesmo antes disso ter se realizado. E a vida tem um segredo: quando você planta um sentimento, ela começa a devolver para você mais desse sentimento. E você pode fazer isso para tudo, você pode fazer para qualquer sonho, para qualquer objetivo, qualquer meta. Quero me sentir tranquilo, quero me sentir totalmente em paz, totalmente seguro, totalmente realizado, totalmente motivado. Plante esses sentimentos, que esse é o exercício do corpo emocional, tá? E a limpeza? Como é a limpeza? A limpeza é algo que eu trabalho com técnicas que funcionam profundamente para limpeza emocional e eu tenho informações aqui de atendimentos individuais online na descrição. Eu limpo as minhas emoções quando, primeiro, eu me permito entrar em contato com elas, eu me permito sentir os desconfortos e as dores que existem nas minhas emoções. Então, o primeiro passo, eu sinto a minha dor. O segundo passo, eu elaboro, eu fico consciente do que está acontecendo, que está gerando essa dor, né? Então, eu vou me olhar de fora. Eu vou ficar consciente do que eu estou passando para que essas emoções estejam presentes. E o terceiro passo é liberar a carga energética dessas emoções de dor, né? Porque quando eu tenho um desconforto aqui emocional, é porque existe uma energia aqui causando esse desconforto e eu aprendo a liberar. Então, uma das técnicas, por exemplo, é a EFT. Eu vou estimular os meridianos do corpo que atuam no corpo energético, né? E ele libera a carga energética dessa emoção. Quando eu faço a EFT conectada com a dor que eu estou sentindo, eu libero a carga dessa emoção e eu paro de sentir essa dor como um milagre. Então, mais uma vez, eu te convido aí para conhecer a EFT. Eu tenho informações na descrição. Eu também posso, por exemplo, fazer um reprocessamento do que eu vivi, que é a técnica que eu trabalho da TRG. Quando a gente entra em contato de novo com aquela dor e a gente reprocessa o nosso inconsciente, toda a carga presa naquela imagem mental é liberada. E a dor é liberada. Então, a limpeza emocional é simplesmente aprender a tirar as dores que estão aqui energizadas em mim. Eu tenho outros vídeos falando sobre esse assunto, mas assim, a liberação da dor, a liberação da nossa dor é uma coisa que muda a nossa consciência, muda a nossa mente, muda os nossos caminhos neurais, trazem uma ampliação de consciência e trazem uma nova experiência de vida. Então, limpeza emocional é tão importante quanto escovar dente, quanto tomar banho, é tão importante quanto fazer a meditação, que é sair da mente. Assim como é importante pensar, é importante não pensar. Assim como é importante sentir coisas boas, é importante tirar as coisas ruins que a gente tem de dentro da gente.
certo? Então, tá nas suas mãos, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter um pouco mais de clareza. A clareza ajuda a gente a fazer escolhas, né? Colocar em prática. E eu espero que esse vídeo tenha feito isso, mas agora colocar em prática mesmo tudo isso dá trabalho bastante. Tem a ver com o quanto você se compromete com você mesmo, né? E tá na sua mão. Mas eu espero de verdade que você coloque tudo isso em prática e que você possa ter os mesmos resultados na sua vida do Joe Dispenza, né? E dos outros grandes aí que estão conseguindo viver na vida aprendendo a utilizar os nossos recursos que a gente já tem, a mente, as emoções, as energias. Quando a gente estiver mais consciente e utilizando tudo isso a nosso favor, a gente vai conseguir estar mais perto da vida que a gente quer viver, de uma vida que faça mais sentido pra gente e para os outros ao nosso redor com menos sofrimento, certo? Eu te vejo no próximo vídeo.